Irmãos, nós estamos estudando uma revista maravilhosa, A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Amém? E hoje, qual é a lição que nós estaremos estudando? A 9, muito bem. Uma igreja que se arrisca. Amém? Abra a sua lição, abra a sua Bíblia. Quem não tem lição, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. O texto áureo dessa lição nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 5:55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Estamos vivendo num período difícil como igreja, muito difícil, mas glória a Deus por isso. Isso é muito bom, porque logo estaremos com Jesus ali nas alturas. Leitura bíblica, Atos, capítulo de número 6, versículo de 8 a 15. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus nos diz, versículo 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E hesitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse-lhe: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem que está sentado em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremataram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E os testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja nessa manhã para aprendermos mais de Ti, aprendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos como igreja, os compromissos que nós temos contigo, aquilo, Senhor, que é desejo do seu coração. Ajuda-nos a abrir o nosso coração, dos meus irmãos, nessa manhã, para que possamos receber a Tua palavra. Espírito Santo, fala através da minha boca nessa manhã, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém?
podeis tomar seus assentos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. E nós temos aqui a nossa irmã Terezinha Favaron, que está nos assistindo. Que o Senhor te abençoe e que te dê graça. Um grande abraço aí para o meu amigo Edson Favaron. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos um estudo maravilhoso sobre Estevão, o primeiro mártir cristão, o primeiro homem que morreu por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria aqui trazer uma breve biografia referente a Estevão, o que nós podemos ver com essa pessoa. Atos capítulo 6, versículo 5, apresenta um fiel homem de Deus chamado Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que se diga aqui que sempre haverá pessoas entre nós cheias de amor, cheias de fé, cheias de bondade, cheias de compromisso do Senhor, que parecem brilhar entre nós, tão fortemente que outras pessoas ao nosso redor percebam. E Estevão era um homem desses. Ele era cheio de fé, cheio de esperança, cheio de vontade de fazer a obra do Senhor, que o seu rosto brilhava entre os demais. Amém? Glória a Deus por isso. Nada se sabe sua vida pessoal. Quem eram os seus pais, se ele tinha irmãos, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos. No entanto, o que se sabe sobre ele é o que verdadeiramente importa. Ele foi fiel mesmo confrontado com a morte. Mesmo quando ele teve a sua vida confrontada e deu a sua vida pelo Evangelho do Senhor, ele não recuou. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para serem responsáveis pelo Departamento de Ação Social da igreja naquela época, pela distribuição de alimentos às viúvas da igreja primitiva, depois que uma disputa surgiu e os apóstolos reconheceram que precisavam de ajuda. A igreja começou a crescer, começou a tomar uma forma gigantesca, e os apóstolos já não eram suficientes, já não davam conta de atender todas as necessidades da igreja. Eles se dedicavam mais à palavra, à oração, a jejum, e eles não conseguiam aqui atender as viúvas, os órfãos e os necessitados. E diante disso, eles elegeram aqui 7 diáconos. Aqui foi instituído o primeiro diaconato da igreja cristã. E Estevão era um desses 7 homens. Além de suas responsabilidades práticas na igreja, Estevão ficou conhecido por estar cheio do poder e realizar grandes milagres. A oposição surgiu, mas os homens que discutiam com Estevão nem se comparavam com a sabedoria dada a ele pelo Espírito Santo. Assim, esses homens decidiram acabar com Estevão. Eles inventaram acusações de blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés. A multidão ficou agitada e Estevão foi preso e levado ao Sinédrio. Sinédrio aqui, o tribunal judeu. Quando chegou a hora de se defender, Estevão deu um longo discurso. Em Atos 7, nós podemos ver o discurso de Estevão, todo o capítulo de Atos 7. Ele condiz com o que Estevão, naquela época, declarou às pessoas que o estavam julgando e o acusando. É o registro do testemunho de Estevão, que talvez seja mais detalhado e conciso resumo da história de Israel e sua relação com Deus. Ele relatou a história desde Abraão,
Isaac, Jacó, o exílio de 400 anos, a escravidão, a libertação, até a entrada em Canaã. Glória a Deus. O discurso de Estevão foi uma acusação contra Israel e seu fracasso com o povo escolhido de Deus, a quem foi dada a lei, as coisas sagradas e a promessa do Messias. Isso fez com que o povo ficasse mais irritado ainda. A lei de Moisés afirma que o pecado da blasfêmia merece uma sentença de morte, geralmente por apedrejamento. Encontra-se em Números 15, 30, 36. Furiosos, então, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e o mataram a pedradas. Uns dos homens que estavam ali consentindo com o apedrejamento de Estevão era um jovem chamado Saulo, que depois se tornaria um grande defensor da igreja e queria mudar radicalmente a sua conduta, a sua vida. Pouco antes desses judeus arrogantes e não redimidos seguirem a penalidade prescritas e começarem a apedrejá-los, em Atos 7, 55 e 56, registra seus momentos finais da vida terrena. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita. Amém? Glória a Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. As palavras de Colossenses 3, 2, 3 poderiam ter sido escritas sobre a vida de Estevão, embora suas sejam aplicáveis a todos os crentes, que diz: pensais nas coisas do alto, não nas quais são aqui da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. A vida de Estevão e mais ainda a sua morte deve ser um exemplo como todo crente deve se esforçar para viver, comprometido com o Senhor, mesmo diante da morte, fiel a pregar o Evangelho, corajosamente, conhecedor da verdade de Deus e disposto a ser usado por Deus para o seu propósito. O testemunho de Estevão permanece como um farol, como uma luz para o mundo perdido e agonizante sem Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui estudando a vida de um mártir, de um herói, de um homem que entendeu verdadeiramente os propósitos do Senhor para a sua igreja. Um homem que cresceu estudando, ouvindo a palavra do Senhor e que se dedicou com todas as suas forças a trabalhar no reino do Senhor. Ele foi escolhido aqui como um dos 7 diáconos para servir na casa do Senhor. E nós sabemos aqui, nós como obreiros do Senhor, que nós começamos a nossa carreira, a nossa jornada na fé como diáconos, como atendentes, como servos do Senhor, para atender às necessidades da igreja, do povo da igreja. Estevão se destacou nessa obra, com compromisso, com dedicação, com vontade, cheios do Espírito Santo. Mas aí, ele teve algo a mais que os outros não tiveram. Aonde ele foi extremamente cheio da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele deu espaço para que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida. Ele consentiu que o Espírito Santo lhe dirigisse os seus passos, lhe dissesse o que era para fazer. E ele ficou atento às necessidades da igreja. E ele começou a atender essas viúvas carentes, as pessoas que não tinham condições na época, e o Espírito Santo começou a conceder-lhes dons especiais, dons da palavra, dons de salvação, dons de cura, dons de tantos milagres que ele pôde realizar.
E nós sabemos que esses milagres só foram através da presença do Espírito Santo em sua vida. Esses milagres só aconteceram através da santificação de Estevão para a obra do Senhor. E assim sendo, começou a pregar a palavra do Senhor, começou a pregar Cristo como o único e suficiente Salvador, começou a contrariar os judeus que tinham como lei, como religião, a lei. E aí começaram a se levantar contra Estevão. E começou uma grande perseguição contra a vida de Estevão. Amém? Até aqui estamos entendendo? Glória a Deus. E nós sabemos que quando a igreja cumpre a sua missão, mesmo hoje, quando a igreja cumpre a sua missão aqui na terra, que é pregar a Cristo como o único Salvador, pregar o sacrifício de Cristo, pregar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, inevitavelmente nós seremos perseguidos. Inevitavelmente nós seremos perseguidos. Não pense que você terá vida fácil. Não pense que será tudo um mar de rosas para você. Amém? Vamos sofrer muitas dores, muitas lutas. A introdução aqui na palavra do Senhor, nos comentários, nos diz: na lição de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, o cumprimento da palavra de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1. Nós sabemos que a igreja nasceu em Pentecostes. Nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu ali em Atos 2, sobre a vida daquelas quase 120 pessoas que ali se encontravam, todos praticamente foram batizados com o Espírito Santo. E ali começou e iniciou-se a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali houve muitas conversões. A primeira pregação de Pedro, houve ali quase 3.000 almas que aceitaram Jesus. E a igreja começou a crescer, começou a se estender, começou a tomar forma, começou a tomar os espaços até então ocupados ali pelos judeus, que tinham como sua religião principal a lei. E Jesus usa talvez aqui todos esses acontecimentos para que a sua igreja possa sair das 4 paredes. Jesus queria que a sua igreja fosse para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele muitas vezes ali, ele obrigou e colocou os seus profetas em dificuldades, as suas pessoas escolhidas em dificuldades para que eles pudessem sair, para que eles pudessem divulgar a palavra do Senhor aos 4 cantos dessa terra. Amém? Estevão deu início à abertura da igreja para outros cantos de todo este planeta. Vamos ver aqui a primeira parte: Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão, subtópico 1.
Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ela enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. Veja que naquela época Estevão já havia enfrentado oposição, já se levantaram com inveja sobre ele, já quiseram apedrejá-lo, quiseram matá-lo, porque ele estava anunciando uma nova religião, ele estava anunciando um Cristo vivo, ressurreto, um Cristo que padeceu, que morreu, mas que ao terceiro dia havia ressuscitado. E isso não foi aceito pelos judeus. Isso criou uma confusão tremenda na cabeça deles. Mas Estevão não se intimidou. Estevão continuou a pregar a Jesus Cristo, o único Salvador, a Jesus Cristo ressurreto e vivo. Amém? Então, aqui nós vemos que quando a igreja do Senhor, nos dias de hoje, ela se levantar honestamente para fazer, corretamente para fazer a obra do Senhor aqui nessa terra, para divulgar que somente o Senhor Jesus é o nosso Salvador, para que possamos anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da graça. Muitas pessoas irão se levantar contra nós, talvez os nossos próprios parentes, talvez os nossos colegas de trabalho, talvez os nossos colegas de faculdade, de estudo, talvez até dentro das igrejas. Pessoas irão se levantar a partir do momento que você levar a sério o trabalho do Senhor, a partir do momento que você estiver fazendo com zelo e com toda a sua força e com todo o entendimento que o Espírito Santo irá lhe conceder. Assim é ainda nos dias de hoje. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é o exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isto signifique perder a liberdade ou até mesmo a vida. Quando nós assumimos fazer a obra do Senhor, nós devemos participar desse trabalho, mas temos a consciência de que nós iremos enfrentar adversidades, de que nós iremos enfrentar inimigos que vão se levantar contra nós. Se você está realizando uma obra maravilhosa dentro da igreja, pessoas vão se levantar para te parar. Coisas vão acontecer para te parar, mas você deve permanecer firme na sua fé. Amém? O Senhor, somente Ele é que pode te mover, somente Ele é que pode te fazer avançar. O que eu aprendo desde que eu vim para Formosa, porque eu posso dizer que eu nasci de novo quando eu vim para essa igreja há 10 anos atrás, que eu nasci de novo, que eu entendi os propósitos do Senhor, que Deus virou a minha vida do avesso, Ele me transformou toda a minha vida. Eu entendi que quando eu comecei a trabalhar, que eu fui levantado como diácono, eu precisava dar o melhor de mim. Eu precisava fazer o melhor de mim. Portanto, quando Deus colocar alguma coisa nas suas mãos, procure fazer o melhor que você puder. Faça o melhor. Deus estará vendo. É Ele que te dá crescimento. E é Ele que vai te mudando de etapas.
você passa a ser diácono, aí você passa a ser presbítero, aí você passa a ser evangelista, aí você passa a ser pastor, e aí você vai para campo missionário, aí Deus vai te tirar, vai te levar para outros campos, vai te levar para outros lugares. Então, nós precisamos crescer, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estacionar aonde nós estamos. Eu tenho 70 anos de idade, eu vou usar bastante exemplo a meu respeito hoje. E eu tenho, na vida secular, 55 anos de trabalho, de carteira profissional assinada, com apenas 4 empregos. 55 anos com 4 empregos. Na vida secular, antes de conhecer a Cristo, que eu comecei a trabalhar, eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre procurei ser o melhor. Não para machucar os outros, não para ofender ninguém, não para ser melhor do que ninguém. Porque eu sempre digo na empresa, nas reuniões que eu faço, eu não sou o melhor gerente dessa empresa. Eu não sou o melhor, talvez eu seja o pior. Mas eu tenho um Deus que me ajuda, que me mostra o caminho, que me faz crescer, que me indica onde ir, o que fazer. Assim também é na nossa vida cristã. Nós não podemos estacionar. Nós devemos sempre estar procurando o melhor. Nós devemos sempre estar procurando atingir o nosso alvo, o nosso melhor. Só assim haverá crescimento. Eu sempre digo para as minhas filhas, se você for contratada para ser uma varredora de calçada, seja a melhor varredora de calçada que existe. Faça com perfeição, faça o melhor. Alguém está te vendo, alguém está olhando para você. O seu chefe está olhando para você. Pessoas de outras empresas estão olhando para você. E na vida espiritual, nosso Deus está olhando para nós. Amém? Que nós possamos, tudo aquilo que nos vier à mão, fazer com excelência, fazer o melhor, com seriedade, com responsabilidade, com força total que Deus nos concedeu. Amém? Glória a Deus. Subtópico 2, a fé sobre ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenitas. Helenitas aqui eram pessoas de outras nações que se misturaram aos costumes e viviam aqui entre os judeus. Se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, quando há misturas de raças, de nações, de povos, sempre vai haver divergência de vida, divergência de postura, divergência de raciocínio, divergência de atitudes. Uns acham que A é certo, outros acham que B é certo, mas o importante é que nós chegamos a um consenso. E o consenso aqui é um só, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós para nos salvar. Esse é o único caminho, a verdade. Amém? É interessante observar que o verbo grego muda aqui, onisteme, com o sentido de levantar. É o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Estevão praticamente aqui passou pelos mesmos caminhos que Jesus passou. Estevão foi acusado no Sinédrio, Jesus foi acusado no Sinédrio. Levantaram-se testemunhas falsas contra Estevão, levantaram-se testemunhas falsas contra Jesus para o acusarem. Mataram
houve o martírio de Estevão, aonde o Senhor Jesus também havia sido morto. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataques. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Nesse episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivos das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Veja que Estevão foi atacado, a igreja cristã foi atacada pelo ciúme dos judeus. As sinagogas estavam esvaziando, estavam perdendo seus adeptos, estavam perdendo os seus membros. E a igreja cristã estava crescendo, estava entendendo os propósitos de Deus, estavam entendendo a doutrina de Deus, estavam entendendo o plano de salvação do Senhor Jesus. Então havia um crescimento nessa igreja. E os judeus sentiram muito ciúme quando viram as suas sinagogas esvaziando, perdendo seus adeptos, perdendo pessoas. O que tu vê hoje, nesses dias, nós não vemos a mesma coisa? Igrejas brigando contra igrejas, acusando igrejas, negligenciando as obras das igrejas, acusando pastores, acusando obreiros, sem ter certeza do que estão falando, sem ter certeza do que é certo, sem ter certeza do que é correto. Muitas igrejas se levantando contra outras igrejas que estão crescendo com ciúme, com inveja. Mas a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ela permanece fiel, ela permanece firme nos seus caminhos e no ensinamento que o Mestre nos ensinou. Amém? Glória a Deus. Subtópico 3, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção, é o vocábulo suséteo, traduzindo aqui como disputavam, e disputavam com Estevão. Os léxicos, os dicionários de grego-português, observavam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussão religiosa ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de obter ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isso é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Os helenistas aqui, os judeus que vieram de outras nações, havia essa mistura, começaram a questionar muito, começaram a levantar fortemente contra a vida de Estevão, achando que Estevão aqui estava pregando uma heresia, que estava pregando uma outra doutrina, e começou fortemente essa perseguição contra a igreja cristã local. Nós sabemos que o inimigo tem se levantado fortemente contra as igrejas. Toda igreja séria, toda igreja cristã, toda igreja que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, toda igreja que é correta nos caminhos do Senhor, ela sofre as perseguições ainda hoje. Nós somos atingidos por acusações, nós somos atingidos por falsas comprovações, por falsas palavras, por falsos testemunhos, por pessoas que se levantam contra a igreja do Senhor para aniquilar com a obra do Senhor, para atrasar a obra do Senhor. Sabemos que Satanás está fortemente por trás de tudo isso. Satanás tem usado pessoas para que pessoas possam se opor, que possam se levantar contra os princípios da igreja,
que possa haver questionamentos sobre as ações da igreja, que possam discutir, olha, mas aqui a ação social é fraca, não é legal assim, ela precisa ser melhor. O evangelismo aqui está ruim, ele tem que ser melhorado. Começa a pôr defeito em todas as áreas da igreja, em todas as frentes de trabalhos da igreja. Sabemos que isso é um levante frenético de Satanás para poder parar a igreja, para poder parar a sua vida, para não deixar você crescer, para não deixar você desenvolver o seu trabalho, porque através da sua vida, através do seu trabalho, muitas almas serão salvas, muitas almas serão ganhas para Jesus, muitas almas serão libertas, curadas, salvas, muitos mortos ressuscitarão. Amém? Hoje nós não vemos nas igrejas pessoas sendo ressuscitadas. Dificilmente nós vemos isso. Dificilmente nós vemos nas nossas igrejas pessoas cadeirantes andarem. Muitas vezes nós não vemos cegos verem, surdos ouvirem, porque a nossa fé ainda está comprometida. Ainda nós não estamos prontos para exercer o poder que o Espírito Santo do Senhor tem nos concedido. O Espírito Santo é que nos concede os dons de cura, de milagres, de realização de milagres, de salvação, de libertação, de ganhar almas para Jesus, de portas se abrirem, de enfermos serem curados. Aqui nós poderíamos ter todas essas pessoas sendo curadas. Mas o que nós vemos é que muitas vezes nós não estamos totalmente preparados para exercer esse poder que o Espírito Santo nos concede. Precisamos repensar a nossa trajetória como cristãos. Precisamos olhar aonde nós queremos chegar. Precisamos perguntar para o Espírito Santo o que o Senhor quer que nós façamos. Muitas vezes, o Espírito Santo fecha uma porta para você. Muitas vezes você não entende o motivo de ele ter fechado essa porta, mas é porque, se ele falasse para você, olha, sai daqui e vai para ali, porque eu tenho uma porta maior para você ali, você não entenderia. Se ele não fechasse a porta, você não entenderia. E nós temos exemplo aqui na nossa igreja disso. O nosso pastor Lindomar, diz nos seus testemunhos que ele foi mandado embora de uma igreja. Se ele não fosse mandado embora daquela igreja, ele não estaria fazendo essa obra maravilhosa que ele está fazendo. Um pastor missionário que entrou ali no campo europeu, que está com 5 congregações ali na Europa, com possibilidades de mais 4, 5, se Deus assim o permitir. Uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa. Então, meu irmão, se Deus fechar uma porta para você, Ele tem outra ali na frente, melhor, maior, que Ele quer te usar ali. Que isso não seja motivo para você parar, para desistir, mas que seja motivo para você buscar mais a Deus, para você ouvir a sua palavra e o que Ele quer dizer para você. Provavelmente Ele tem coisas maiores para te conceder. Amém? Mas você tem que se preparar para isso. Você tem que estar com a sua vida no altar. Você tem que pagar o preço, jejuar, orar, buscar de Deus aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Lá no meu trabalho, na vida secundária, eu sofro muitos embates, muitas perseguições, muitos levantes, pessoas que se dizem meus amigos ao meu lado, muitas vezes puxando o meu tapete, me empurrando para o abismo, dificultando o meu trabalho. Por quê? Porque ali comigo tem a presença do Senhor, e as pessoas querem provar para mim que o meu Deus não é poderoso.
Eu tenho chefes que são espíritas e que quando ficam sabendo que eu sou evangélico, que eu sou cristão, eles mudam comigo radicalmente. Eles se transformam. Eles dificultam o meu trabalho. Então, meus irmãos, se no mundo secundário é assim, você imagine na obra do Senhor, na vida espiritual, os levantes que o inimigo vai colocar na sua frente. Amém? Que nós possamos aprender aqui como Estevão, que devemos ser persistentes, que devemos ser fortes, que não devemos desistir do nosso chamado. Todas as vezes, todos nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos um chamado. Nós temos que ganhar alguém para Jesus. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ficar parados. O Espírito nos impulsiona a falar para o nosso próximo aquilo que Ele fez em nossa vida, as mudanças que ocorreram em nossa vida, o que está acontecendo conosco. Ele precisa nos impulsionar a pôr para fora, a viver, a testemunhar e principalmente através do nosso estilo de vida, que as pessoas possam ver em nós que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Subtópico 4, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado. Imagina. Criaram uma narrativa na época de que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que eles foram ao seu sepulcro e não encontrando o seu corpo ali, eles criaram essa narrativa de que o seu corpo havia sido roubado. Tamanha falta de fé, tamanha incredulidade, tamanha heresia, tamanho pecado que o povo cometeu. Chegaram a acusar que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Então, Paulo, que era um apóstolo, que era um homem perseguidor da igreja, era um homem que perseguia a igreja, um homem que dificultava o trabalho da igreja, o trabalho dos judeus. Ele matava pessoas, ele destruía igrejas, templos. Um dia Jesus o encontrou. Um dia Jesus transformou a sua vida e fez dele um homem que, depois de Jesus Cristo, foi o maior pregador da palavra do Senhor aqui na terra. Amém? Se Deus fez isso lá na antiguidade, o que Ele pode fazer com você? O que Ele pode fazer conosco? Que nós nos possamos propuser em nosso coração em aceitar os desafios e fazer a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. A fé de Estevão não foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Com todo o martírio, com todo o sofrimento de Estevão, com toda a acusação, ele ter sido levado à morte, a sua fé não foi em vão. Ele nasceu e permaneceu firme na verdade do Senhor Jesus. Tópico 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história, subtópico 1, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. O capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7 do livro de Atos é exatamente o discurso que Estevão fez na sua defesa ali no Sinédrio. Ele citou todo o capítulo 7 de Atos, que é toda a história dos judeus.
que é a trajetória do crescimento dos judeus, que é a trajetória que Deus usou o povo judeu desde Abraão até o cativeiro, os 400 anos de cativeiro, a saída dali até a entrada na terra prometida. Ali tem toda a história do povo judeu, toda a trajetória do povo judeu. Deus sempre esteve presente ali. E os judeus aqui se enraiveceram demais quando ele relatou esse discurso. Eles se revoltaram muito, não aceitaram isso. Mas também revela o propósito principal da história, provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles vieram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Amém? Toda a nossa trajetória, todas as nossas lutas, todo o nosso trabalho na igreja cristã do Senhor Jesus, é para dirigir o povo, é para mostrar ao povo, é para mostrar à igreja o caminho certo, o caminho que é único e verdadeiro, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Ele que foi moído, transpassado, que morreu para levar sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Esse é o nosso trabalho como igreja, apresentar Jesus Cristo nesses momentos difíceis que a humanidade está passando, que Jesus pode salvar a humanidade. Esse mundo jaz no maligno, e ele vai se levantar, e ele está se levantando de uma forma tremenda e extraordinária, porque ele sabe que os seus dias estão terminando aqui na terra. Ele sabe que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e que vai levantar a sua igreja, e que vai levar a sua igreja, e que ele será lançado no fogo eterno e não sairá mais dali. Então, diante disso, Satanás tem se levantado contra as igrejas nos dias de hoje, mostrando erros, falhas, escândalos, dificuldades, necessidades básicas, mostrando que a igreja não tem cumprido com o seu papel, mas nós, como obreiros do Senhor, como cristãos verdadeiros, cabe a nós desenvolvermos esse trabalho com perfeição, com garra, com ousadia, com determinação, com fé, fazermos o melhor para que almas se rendam a Jesus, para que possamos ganhar muitas e muitas almas para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. O segundo tópico, corações endurecidos. Concluindo sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Amém? Homens de dura cerviz, de coração dobre, de coração duro. Muitas vezes nós entendemos que pessoas com o coração fechado, com o coração triste, magoado, que ele não abre o seu coração para receber a palavra do Senhor, teremos muita dificuldade de convencê-los. Um coração abatido, um coração fechado, endurecido, dificilmente vai aceitar a palavra do Senhor, se ele não passar por momentos de dificuldade, por momentos que ele venha a entender a necessidade de aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador. Por isso precisamos, como igreja, estar atento às pessoas que estão ao nosso lado
estender a mão aos necessitados, aos carentes, ajudá-los, abraçá-los, levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, estarmos sempre prontos e determinados a ajudar a libertar as almas. Amém? Glória a Deus. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em coração endurecido. É isso que nós falamos. Coração que está endurecido, o Espírito Santo não tem acesso. Ele fecha seu coração, ele não recebe a palavra. E essa é a nossa dificuldade hoje, e era a dificuldade naquele tempo. Os judeus, as pessoas não queriam entender que ali para frente não era mais a lei, mas sim a graça do Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus que nos escolhe, não somos nós que escolhemos Jesus. Amém? Que é um privilégio muito grande estarmos aqui na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor, porque foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos. Se nós formos escolhermos a nossa vontade, nós estaríamos no mundo, nós estaríamos lá jogando bola, nós estaríamos lá comendo um churrasco, nós estaríamos numa praia, nós estaríamos bebendo, nos divertindo, mas Jesus nos escolheu para estarmos aqui na sua casa nessa manhã, para ouvirmos a sua palavra, para aprendermos um pouco mais dele. Amém? Glória a Deus. Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Estevão, além de ser um bom administrador, foi também um homem poderoso orador. Quando confrontado no templo por vários grupos antagônicos ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-las. Isso está claro na defesa da fé que ele fez diante do Sinédrio. Estevão apresentou um resumo da história dos judeus e fez poderosas aplicações nas Escrituras, o que atormentou seus ouvintes. Durante seu discurso, ele provavelmente percebeu que estava redigindo sua sentença de morte. Os membros do Sinédrio não podiam suportar que suas motivações malignas fossem expostas. Apedrejaram Estevão à morte. Coisa triste, né? Ele estava falando do poder do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da presença do Senhor, ele queria que a igreja entendesse os propósitos de nosso Deus, que daqui para frente era pela graça e não mais, aleluia, não era mais pela lei, e que era muito mais fácil, era muito mais leve o fardo quando nós temos um Jesus que está na nossa frente, nos dirigindo, nos guiando, nos trazendo o caminho, nos mostrando o caminho, que foi crucificado naquela cruz, que ressuscitou no terceiro dia e que levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade. Jesus é o nosso juiz perante o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz a nossa defesa, é Ele que fala com Deus sobre quem nós somos. Amém? Glória a Deus. Nós temos um justo juiz que nos defende, que nos guarda e que nos protege sempre. Amém? Glória a Deus. Estevão e o martírio da igreja. E tópico 3. Contemplando a vitória da cruz. Subtópico 1. Diante de um grupo enfurecido, Atos 5:54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Amém? Glória a Deus. Aqui nós aprendemos uma lição para os nossos dias de hoje. Não importa as perseguições,
Não importa as lutas que teremos que passar, não importa as dificuldades que teremos que passar, não importa talvez a fome, a miséria, não importa o sofrimento que teremos que enfrentar por amor a Cristo, mas se nós não desistirmos da nossa fé, da nossa esperança, nós seremos muito mais do que vencedores, e nós precisamos desesperadamente de Jesus, precisamos desesperadamente do Espírito Santo para viver, para conseguir atravessar esses dias difíceis que estamos vivendo, dias de luta, dias de desânimo. Se você olhar para a política, dá nojo, nós sabemos que não tem melhoras, nós sabemos que não vai melhorar. Se você olhar para as circunstâncias dos empresários falindo, quebrando, fechando as portas, se você olhar para os nossos filhos, muitos rebeldes, com dificuldades de entender o propósito de Deus para a sua vida, se você olhar para as dificuldades financeiras, nós temos um sério risco de abandonar a nossa fé. Mas Cristo nos diz, nessa manhã, tenha fé, não desanime, seja perseverante, continue, não pare, porque o nosso lar eterno não é aqui, o nosso lar eterno é e será nos céus, amém? É para lá que nós estamos indo, é para lá que nós vamos ficar, e é muito melhor, nós temos a eternidade com Jesus Cristo lá no céu, do que irmos para o fogo eterno. Nós saberemos que estamos lá. Por isso, não desista de fazer aquilo que o Senhor colocar em suas mãos. Não consiga de dar o melhor de si, fazer o melhor. Se ninguém está olhando, Deus está olhando. Se ninguém está vendo, o Espírito Santo está vendo. O seu coração tem que ser fiel, justo, sincero, tem que ser honesto. Pratique a justiça e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu trabalho, aonde você colocar as suas mãos, será abençoado, será realizado grandes milagres através das suas mãos. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer derramar sobre você e a sua casa e a sua família, bênçãos maravilhosas, estratégias para você vencer o inimigo aqui na terra. Ele quer colocar você forte e poderoso diante de Satanás para derrotá-lo. Derrotar Satanás, não o seu colega, não pessoa semelhante a você. Creia nisso, confie no Senhor e siga em frente, que a vitória é certa. E teremos logo, logo ali na frente, um lar eterno, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais tristezas. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Subtópico 2, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Nós vemos muitos cristãos ainda hoje, em vários países, que são mortos, são sacrificados por não negarem a sua fé. Incrível que pareça, nos dias de hoje ainda existe isso. E pelo que me parece, pelo que a gente vê, esses tempos, eles irão tomar conta de outras regiões, de outros países. Nós vemos agora, nessa semana que passou, aquele jovem senhor lá nos Estados Unidos, Michael Kirks, isso, um homem defensor dos direitos, um homem defensor da fé, um homem cheio de fé, um homem cheio de esperança, um homem de 32 anos de idade, com sua esposa maravilhosa, dois filhos maravilhosos,
que pregava o que é correto, o que é certo, que realizava palestras para multidões, que era amigo do presidente Trump, que realizava grandes palestras, sempre defendendo o direito aos cristãos, o que era justo. E numa dessas palestras entra uma pessoa de esquerda, endemoniada com certeza, e atira nesse homem, tira a sua vida. Foi a maior tristeza ali, uma comoção nos Estados Unidos, em Nova York. Houve ali muita manifestação, houve muita coisa ali. E ontem eu estava vendo uma declaração da esposa dele que me chamou muito a atenção. Que alguma coisa que perguntaram para ele, o que você queria ficar marcado, o que você gostaria que ficasse marcado na sua vida se você morrer. Ele falou, eu queria que ficasse marcado a minha fé. Aleluia. Aquilo me comoveu bastante. Eu quero que seja marcado em mim a minha fé, a minha esperança, aquilo que eu luto, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, para onde eu estou indo. Eu quero que, se eu morrer amanhã, isso fique marcado na minha vida e que isso seja em memória de mim que estou partindo. Eu achei muito interessante essa colocação desse homem. Sua esposa chorando muito, suas filhas chorando muito, mas ele deixou um legado. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Que legado nós estamos deixando para pessoas que acreditam em nós? Que legado nós estamos deixando para pessoas que olham para nós e falam assim, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela, eu queria fazer o que eles fazem, eu queria ter o que eles têm. Mas nós estamos olhando para onde? O que nós estamos fazendo para quem? Que nós possamos pensar, que nós possamos colocar as nossas vidas na mão do Senhor verdadeiramente e trabalhar para Ele e arregaçar as nossas mangas e ganhar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus, muitas almas para Jesus, porque esse é o desafio da nossa vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estevão viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita do Pai. As palavras dos discípulos foram semelhantes às de Jesus diante do Sinédrio. As mesmas palavras que Jesus pronunciou quando estava pendurado naquela cruz. Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Assim também Estevão o fez. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ela irritou os líderes judeus que condenaram Jesus à morte por blasfêmias, por não tolerarem as palavras de Estevão. Mataram-no, talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas podem deixar claro que não desejam ouvir verdades e tentar nos calar. Continue honrando a Deus por meio da sua conduta e de suas palavras, embora muitos possam rebelar-se contra você e sua mensagem. Alguns seguirão a Cristo. Lembre-se de que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo, que mais tarde se tornou o maior missionário cristão. Mesmo aqueles que se opõem a você agora, podem mais tarde se voltar para Cristo. Amém? Todo o seu estilo de vida, todas as suas decisões, tudo aquilo que sair da sua boca e que alguém ouve, o seu trabalho, o seu convívio como esposa e esposo, com os filhos, tudo está sendo olhado, vigiado, alguém está vendo, alguém está percebendo. Os seus filhos estão olhando para você. Quando você está na igreja trabalhando para o Senhor, alguém está olhando para você, a igreja está julgando você. Faça o melhor para o Senhor, santifique a sua vida, que mesmo sem você falar nada, você pode ganhar almas para Jesus. Mesmo através do seu viver diário, do seu proceder, você pode ganhar almas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tinha
eu tinha uma deficiência. Eu murmurava demais. E tem dias que eu murmuro ainda. E Deus sempre me corrigiu. Um dia, o ano passado, na tarde de adoração, eu e a minha esposa, a missionária Sônia, a tarde da adoração era às 15 horas da tarde, 12:20 nós estávamos aqui, orando, ungindo bancos, ungindo portas, clamando a presença do Senhor aqui dentro. Eu arrumava o púlpito aqui, limpava o púlpito, minha esposa orando, ajoelhada. E era uma sexta-feira à tarde, eu deixava o meu trabalho para vir fazer a obra do Senhor, e eu vinha com muita alegria fazer a obra do Senhor. Mas naquele dia eu não estava bem. Naquele dia eu estava irritado por algumas coisas que aconteceram na empresa, algumas coisas que não estavam dando certo. Eu estava cansado, irritado, e eu estava limpando o púlpito aqui, quando de repente chega um mendigo aqui na porta, barbudo, bermuda, chinelo de dedo, camiseta cavada, cabelo todo sujo, dentes podres, todo maltrapilho, e chegou na porta e fez assim, deu um berro: quem é o pastor dessa igreja? E saiu um ímpeto de dentro de mim, automático, e falou: o que foi, cara? Mas saiu espontâneo, porque eu não estava bem. Aí eu pensei comigo, né? Vai pedir dinheiro, vai pedir uma cesta básica, vai pedir coisas. E ele ficou na porta assim, ele não falou nada. Mas eu não estava bem aquele dia. Aí eu falei para a Sônia: Cheira, eu vou ter que ir lá atender ele. E fui. Quando eu cheguei perto dele, era o próprio Deus falando comigo ali. Ele falou com uma voz tão linda e maravilhosa, uma voz suave, eu nunca vi nada igual. Eu tremi quando ele abriu a boca. Ele falou assim: por que você está carregando esse fardo que não é seu? Por que você está carregando esse peso que não é seu? Eu gelei, porque eu vi que não era normal o que estava acontecendo. Por que você está com essa angústia no seu coração? Não é sua. Se você morrer hoje, você não vai para o céu. É muito sério, irmãos, o céu. É muito sério o céu. Não murmure, não reclame. Aí eu vi que era uma coisa sobrenatural. Eu falei: olha, Senhor, o Senhor me perdoe, eu não estou bem hoje. Ele falou: eu sei. Por que você me mandou embora? Eu falei: eu não mandei o senhor embora. Eu falei: mandou sim, e o senhor gritou comigo. O senhor me mandou embora. Eu falei: me perdoe. Ele falou: não, eu sei o teu coração. Eu não estou te pedindo nada, eu vim aqui para falar contigo. Eu vim aqui para falar contigo, eu não quero te pedir nada. Irmãos, um dia eu quero contar o testemunho com esse mendigo. Foram 40 minutos. Nós ficamos de pé um tempo, e depois ele falou assim: você pode sentar comigo nesses degraus aqui? Eu falei: posso. E ele me abraçou, pôs aquela mão fedida, me abraçou. O meu rosto ficou um tanto assim do rosto dele, cara a cara. E ele falando de Deus, falando das coisas de Deus, falando do amor de Jesus, falando que Jesus carrega os nossos fardos, falando que é Jesus que nos sara, falando que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. As pessoas da equipe da tarde da adoração iam entrando e ficavam olhando para mim, abraçado com o mendigo. Um dia eu vou contar o testemunho completo. Foi maravilhoso. Aí, irmãos, não murmure, não reclame, faça, somente faça. Satanás vai se levantar contra a igreja do Senhor nos últimos dias, de uma forma violenta e tremenda. E a murmuração é pecado. A murmuração é pecado. Dê graças a Deus pelo que você está passando. Dê graças a Deus pelas lutas que você passa. Dê graças a Deus pela enfermidade que Deus não te cura. Ele está demorando a te dar resposta. Dê graças a Deus pelas dificuldades financeiras.
Dê graças a Deus porque te barraram na igreja. Dê graças a Deus porque Deus está te mostrando outros lugares. Dê graças a Deus pelo seu trabalho, por tudo, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Você verá um crescimento espiritual tremendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Todas as vezes que eu murmurei, eu perdi. Todas as vezes que eu errei, eu tive consciência que errei, eu perdi. E eu perdi grandes coisas na minha vida errando, não entendendo. Mais uma palavra, hoje, dia 14 de setembro, fazem 11 anos que eu perdi a minha esposa. Hoje, dia 14 de setembro, 11 anos que o Senhor levou a minha esposa. A minha esposa era uma missionária, não era missionária, mas era como se fosse uma missionária, fazendo a obra do Senhor, falando de Jesus, só que ela me pegava no pé dizendo que Jesus queria isso, isso e isso de mim, e entrava aqui e saía aqui. E Deus tentou de todas as formas fazer com que eu entendesse que era a vontade dEle. A única maneira de Deus fazer eu entender o que Ele queria da minha vida foi tirando ela de mim. Eu amava ela muito. E Deus tirou ela de mim. Nós íamos fazer uma festa de 40 anos de casado. Eu fui casado 39 anos e meio com ela. Mas quando eu entendi que Deus tirou, eu entendi, Deus depois falou por quê. Deus me restituiu a alegria. Me deu uma esposa maravilhosa, uma missionária maravilhosa. O mês que vem nós estamos fazendo 10 anos de casado, fazendo a obra do Senhor, aquilo que ela gosta. Eu estou amando fazer a obra do Senhor, e o Senhor tem nos sustentado e nos dado graça. Temos passado por lutas e dificuldades, mas é o Senhor que cuida de nós. Então, irmãos, eu quero dizer para você, cuide daquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Não murmure, não reclame. Faça com fé, com amor, com a certeza da vitória. Amém? O que nós podemos aprender com Estevão? Aprendemos que a fé cristã sempre será questionada, sempre será colocada à prova, mas não há espaço para indecisão. Estevão nos ensina que todos os cristãos devem saber defender a sua fé. Estevão nos ensina, não desista da sua fé, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, seja persistente, continue. O inimigo vai se atravessar diante de ti, vai criar dificuldades, vai criar uma série de questões que vão te aborrecer, mas você tem que crescer. E quando você estiver crescendo, quanto mais você crescer, mais difícil vai ficar, mais afunilado vai ficar o caminho, mais apertado. Mas é sinal de que você está no caminho certo, é sinal que você está fazendo a coisa certa. Amém? Não desista, continue, permaneça. Quem foram os que se levantaram contra Estevão? Um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenitas, se levantaram contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, aquilo que nós falamos aqui, judeus que se misturaram com os judeus, que viviam em outras nações, que trouxeram os costumes de outras nações. É a mesma coisa quando nós recebemos irmãos de outras igrejas, que vêm com seus costumes, ele tem que se adaptar com as normas da nossa igreja. Amém? Para que possa haver crescimento, para que possa haver compreensão e possa haver unidade dentro daquilo que o Senhor Jesus dá a direção ao nosso pastor. O nosso pastor nos dá a direção como igreja, como líder da igreja, e nós devemos simplesmente obedecer e fazer aquilo que o Senhor manda. Contra o que a igreja sempre teve que lidar e combater, a igreja sempre teve que lidar e combater as falsas narrativas. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar seu testemunho e desacreditá-lo. O inimigo vai usar a pessoa para te acusar, para dizer que é mentira, para dizer que não é verdade o que você está fazendo.
dizer que é hipocrisia, dizer que é errado, mas se levante com fé, se levante com força total. Presbítero Maciel, vamos louvar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Não desista da sua bênção. A obra do Senhor. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor nos manda fazer a sua obra no meio de lobos. Seja persistente, seja esperto como as serpentes, mansos como as pombas. Amém? Atos 10:14. E no dia seguinte chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando. O Senhor vai te mandar para pessoas, para famílias que estão esperando uma resposta de Deus. Deus vai te usar para levar a sua palavra para aquelas pessoas que esperam, que estão com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, para que você possa fazer a sua obra. Não desista, não desista. Atos 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. É o Espírito Santo que vai falar através das nossas bocas. Ele que vai nos estimular, Ele que vai nos usar, Ele que vai nos dizer como agir, como fazer. Amém? Apocalipse 2:10. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar sobre os pés. Que nessa manhã o Senhor possa te dar graça. Que nessa manhã o Senhor possa abrir o seu coração e te mostrar o que Ele espera de você. O que você deve fazer para a sua obra, o que você deve fazer para ganhar almas para Jesus, que você tenha consciência da obra do Senhor, da seriedade que é, não faça relaxadamente. Amém? Vamos louvar o Senhor com o nosso diácono Maciel, presbítero Maciel. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos adorar o Senhor. Coloque a mão no seu coração nessa manhã, converse com Deus.